Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada do livro Jogo da Vida e Como Jogá-lo. O livro é da Florence Scovel Skin. Sejam muito bem-vindos ao canal da Escola do Conhecimento. Essa é a continuação do capítulo 1. E, gente, quem estiver por aqui, convide os amigos para virem, porque a minha entrega de YouTube é muito fraca. Uau, como pode melhorar tudo isso? Mas vamos lá. Então, eu parei o capítulo 1. Ainda no capítulo 1, eu vinha. O tema que a gente vinha falando era o seguinte. Oh my God, não posso perder onde eu estava, não. A gente viu a história de uma mulher, né, que se relacionava com uma pessoa chamada, a gente chama de AB, é, que ela procurou a Florence, que a Florence era uma, trabalhava com questão da espiritualidade, uma conselheira espiritual de alguma forma, né? E professora espiritual, como ela se chamava. E aí ela coloca que essa pessoa foi até ela e disse: Poxa, eu queria aquela pessoa para mim. Como a gente pode fazer para ela, para eu conquistá-la? E ela colocou que, olha, existe uma providência divina, né? Uma mente suprema que decide tudo, e você vai ter que pedir essa mente suprema o que for melhor para você, não afigurar o B. E assim foi feito, né? E ela começou a perceber que aquela pessoa, o AB não era realmente a pessoa ideal, e de repente surgiu um BC, vamos dizer assim, que era exatamente como ela queria, a pessoa como ela queria. Então, é a entrega, né? Entregar ao universo, entregar uma força maior que rege tudo. E isso ela também chamou de lei da substituição, né? Então, a lei da substituição ela vai te fazer uma entrega muito melhor do que aquilo que você idealizou na tua mente consciente, inconsciente. Você criou uma figura, né? Um pseudo-elemento do que era bom para você, mas Deus sabe o que é melhor para você. É isso. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é jogo da vida. Continuando, agora a gente vai entrar na continuidade do material, e ele tem um subtítulo que a gente vai chamar de Muitas pessoas trouxeram desastre para suas vidas por meio de palavras vãs. Então, esse conteúdo, a Florence, ela traz muita questão da palavra, né, do verbo. O que é que você tem falado? O que é que você tem, né, colocado para fora? Então, aqui é a nossa continuidade e vamos ver o que vem por aí. Ela traz um exemplo. Por exemplo, certa vez uma mulher me perguntou por que sua vida agora era de pobreza e limitações. Antigamente ela tinha uma casa, estava cercada de coisas bonitas e muitas vezes se cansava da administração de sua casa e dizia repetidamente: Estou farta e cansada das coisas, gostaria de morar em um baú. E ainda acrescentou: Hoje estou morando naquele baú. Ela tinha falado várias vezes para si mesma que preferia morar em um baú. A mente subconsciente não tem senso de humor. Ela acata seus desejos mais profundos e as pessoas costumam brincar com isso e colhem experiências infelizes. Mais um exemplo. Uma mulher que tinha muito dinheiro brincava continuamente sobre venham conhecer a casa dos pobres. Em poucos anos ela estava quase na miséria, depois de ter impressionado sua mente subconsciente com essa imagem de carência e limitação. Infelizmente, a lei funciona nos dois sentidos e uma situação de falta pode ser mudada para uma situação de abundância. Por exemplo, uma mulher veio até mim, disse a Florence falando, em um dia quente de verão para um tratamento para a prosperidade. Ela estava exausta, abatida e desanimada. Ela disse que possuía apenas US$ 8 na vida. Eu disse, o calor.
Eu disse, bom, vamos bem dizer os US$ 8 e os multiplicaremos como Jesus multiplicou os pães e os peixes. Pois ele ensinou que todo homem tem o poder de abençoar e multiplicar, curar e prosperar. Ela disse, e o que devo fazer a seguir? Respondi, siga a intuição. Você tem um palpite de fazer alguma coisa ou ir a algum lugar? Intuição significa inspiração, ou ser ensinado por dentro. É o guia infalível do homem, e tratarei mais detalhadamente de suas leis nos próximos capítulos. A mulher respondeu: Não sei, parece que tenho, mas um palpite de. Parece que tenho sim um palpite de ir para casa, só tenho dinheiro para o transporte. Sua casa ficava em uma cidade distante, cheia de carências e limitações, e a mente racional e intelecto teria dito: fique em Nova York, arrume um trabalho e ganhe muito dinheiro. Falei as seguintes palavras para ela: o Espírito Infinito abre o caminho para a grande abundância. Ele é um imã irresistível para tudo que lhe pertence por direito divino. Eu disse a ela para repetir continuamente em sua mente seus maiores desejos. Ela foi para casa imediatamente. Ao visitar uma mulher, um dia, ela se juntou a uma velha amiga de sua família. Por meio dessa amiga, ela recebeu milhares de dólares de maneira milagrosa. Agora ela vive bem e me diz: conta às pessoas sobre a mulher que veio até você com US$ 8 em palpite. Sempre há muita abundância no caminho do homem, mas ela só pode ser manifestada por meio do desejo, da fé e da palavra falada. Jesus Cristo deixou claro que o homem deve dar o primeiro passo. Pede e vos será dado. Procura e achareis. Batei e as portas serão abertas. Mateus 7, versículo 7. Nas Escrituras lemos: quantas obras das minhas mãos as confirme. A inteligência infinita, que é Deus, está sempre pronta para atender às menores ou maiores demandas do homem. Todo desejo expresso ou não expresso é uma demanda. Muitas vezes ficamos surpresos por ter um desejo subitamente realizado. Por exemplo, certa Páscoa, depois de ver muitas lindas roseiras nas vitrines dos floricultores, desejei receber uma e por um instante vi-me mentalmente sendo carregada pela porta. A Páscoa chegou e com ela uma linda roseira. Agradeci a minha amiga no dia seguinte e disse-lhe que era exatamente o que eu queria. Ela respondeu: eu não te enviei uma roseira, eu te enviei lírios. O homem misturou a ordem e me enviou uma roseira simplesmente porque eu havia iniciado a lei em minha mente. Senti que precisava de uma roseira. Nada de inter... Nada se interpõe entre o homem e seus ideais mais elevados e todos os desejos de seu coração, exceto a dúvida e o medo. Quando o homem pode desejar sem se preocupar, todo desejo será imediatamente satisfeito pela conspiração do universo. Explicarei mais detalhadamente no capítulo seguinte a razão científica para isso, e o medo deve ser apagado da consciência. São inimigos do homem. O medo da falta, o medo do fracasso, o medo da doença, o medo da perda e um sentimento de insegurança de algum plano, em algum plano. Jesus Cristo disse: por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 8, 26. Então, podemos ver que devemos substituir o medo pela fé, pois o medo é apenas a fé invertida, a fé no mal em vez de no bem. O jogo da vida é ver claramente o nosso bem e obliterar todas as imagens mentais do mal. Isso deve ser feito impressionando a mente subconsciente com a compreensão do bem. Um homem muito brilhante que alcançou grande sucesso disse-me que de repente abacou todo o medo de sua consciência ao ler um cartaz pendurado em uma sala.
Ele viu impressas em grandes letras essa declaração. Por que se preocupar? Provavelmente isso nunca vai acontecer. Essas palavras foram gravadas indeleterivelmente em seu subconsciente. Ele agora tem a firme convicção de que apenas o bem pode entrar em sua vida. Portanto, apenas o bem pode manifestar-se. Aqui eu paro, porque dá vontade de dar uma continuidade, né? A gente, no capítulo seguinte, a gente vai ver mais algumas coisas, mas deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Não, vamos pro finalzinho. Vamos dar o finalzinho, porque senão a gente não fecha essa parte. Vamos lá. Eu tô com calor, gente. Faço questão de dizer a vocês que eu tô com calor. No capítulo seguinte, tratarei dos diferentes métodos de impressionar a mente subconsciente. Ela é o servo fiel do homem, mas é preciso ter cuidado para dar-lhe as ordens exatas. O homem sempre tem um ouvido silencioso ao seu lado, uma mente subconsciente. Cada pensamento, cada palavra é impressa nele e executada em detalhes surpreendentes, a mente subconsciente. É como um cantor gravando um disco. Cada nota e tom da voz do cantor são registradas. Se ele tossir ou hesitar, isso também será registrado. Portanto, vamos quebrar todos os velhos registros ruins da mente subconsciente, os registros de nossas vidas que não desejamos manter e fazer novos e belos registros. Fale essas palavras em voz alta, com poder e convicção. Eu destruo. Eu agora destruo e aniquilo, pela palavra expressa, cada registro falso da minha mente subconsciente. Eles retornarão à pilha da poeira de sua insignificância nativa, pois vieram das minhas próprias vãs imaginações. Eu agora faço meus registros perfeitos através do Cristo interior, os registros de saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Esta é a quadratura da vida, o jogo pleno. Nos capítulos seguintes, mostrarei como o homem pode mudar suas condições, mudando suas palavras. Qualquer homem que não conhece o poder da palavra está em prejuízo. A morte e a vida estão no poder da palavra. Provérbios 18, versículo 21. Gratidão. Sério, gente, esse é um dos conteúdos, é um presente de Deus, para que eu possa, sabe, trazer. Estou fazendo a gravação, mas nós vamos ter esse mesmo conteúdo ao vivo, se Deus permitir. Gratidão.